tarde e noite, a estudar sobre esse tema, tendo em vista o que o pastor Sávio já conversou com a gente aqui. É um mês que é chamado de mês amarelo, um mês onde há um maior incidente de suicídio e muitos vítimas de diversos sofrimentos que o coração vai alimentando até ceifar a própria vida. Essa semana aqui em Recife, com certeza, você pode ter se deparado com famílias que estão sofrendo. Sexta-feira, uma família da igreja perdeu um ente querido. Enquanto eu estava no cemitério, ainda participando do funeral, recebi uma ligação de que o pai de uma outra família, um jovem da igreja, foi morto também, vítima, ou melhor dizendo, ele tentou suicídio e não aguentou a recuperação e morreu ontem, durante o dia. Anteontem mesmo, um amigo me contou que alguém do seu trabalho perdeu a esposa grávida de 7 meses de um mal súbito. Ninguém sabe a causa da sua morte. Simplesmente ela estava em casa e faleceu de repente. E esse meu amigo participou ontem desse funeral e foi dar o consolo do Senhor ali. E esse ambiente ontem não é um ambiente cristão. Era um ambiente não cristão. E você imagina a dor, o sofrimento e o desespero. Se você pensar direitinho, provavelmente você convive com alguém que está sofrendo com a mente, sofrendo com o coração, sofrendo há diversos anos com questões mal resolvidas também na vida, e muitas vezes sofrendo por causas ou circunstâncias que a vida vai nos empurrando, como essa que a gente vai ler aqui na Bíblia, que está escrita no livro de Ruth. E você puder abrir no livro de Ruth, o capítulo 1. Talvez você esteja aqui hoje de manhã sofrendo. O coração dói, as questões não são bem resolvidas, a alma parece adoecida, como que não tem cura. O fato é que uma das coisas que mais nos assemelha enquanto humanos é o sofrimento mesmo, tanto na nossa vida como na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não vamos pregar aqui no mês de setembro sobre o sofrimento. Não é esse o tema da série. Embora a gente esteja passeando por esse tema, não é o objetivo. A gente quer conversar na perspectiva de como o sofrimento pode ser um instrumento de Deus para conectar pessoas ao Evangelho. Como o sofrimento pode ser um instrumento de Deus também para conectar o nosso coração ao Evangelho, à palavra de Deus e à história de Deus. E o livro de Ruth, eu creio que ele faz isso assim de uma maneira tão maravilhosa. Porque não é um livro que conta a história como a gente às vezes pensa, idealiza na nossa cabeça, que a Bíblia ela tem um bocado de história de homens e mulheres ideais e eles estão bem longe de nós, como se fossem realidades que a gente não vivesse. O livro de Ruth é um desses livros na Bíblia que mostra pra gente tão claramente que a Bíblia é um livro da revelação de Deus a pessoas reais, que vivem problemas reais, que sentem coisas como a gente sente, que estão à disposição de circunstâncias e situações como muitas vezes nós estamos, tanto na nossa vida, como com as pessoas que estão ao nosso redor, como na nossa sociedade também. Eu queria ler o capítulo 1 dessa narrativa e os últimos versículos do capítulo 4. A gente vai fazer essa leitura aqui e eu queria que você prestasse bem atenção em como o livro vai descortinando essa narrativa para a vida da gente
ele diz assim a partir do capítulo 1, versículo 1. Se você está aqui e não tem muita ainda habilidade em abrir a Bíblia, você pode pedir ajuda ou procurar logo aí você folheando o Antigo Testamento. Esse é, se não me engano, o 8º livro da Bíblia. Você vai ter os 5 primeiros, Juízes, Josué, Juízes e Ruth, e você vai encontrar aí, ou no seu celular também. Ele diz assim, a partir do verso 1: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e usaram comigo também. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi, mais uma vez, disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Até quando, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim, o que, irmãos? Me o que? Amarga o Senhor, o que, irmãos? Descarregado contra mim. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Você pode ler comigo essa declaração aqui, bem forte, tá bom? O que é que ela diz? Irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor, o único Deus sobre a terra, o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi?
Não é esta aquela que se chama feliz, ditosa? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me o quê? Mara, porque grande amargura me tem dado o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A Noemi, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Queria que você folheasse sua Bíblia. A gente vai ler só os últimos versículos aqui do capítulo 4, a partir do verso 13, quando ele diz assim: assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Obed é o pai de Jessé. O Jessé é o pai de quem? Davi. E os nomes finais vão apontar para a gente essa descendência aqui, com um bocado de nome complicado, né? Eu não vou fazer aquela piadinha oficial do pastor, que é assim: você pode encontrar o nome para um dos seus filhos. Já viu algum pastor fazendo isso, né? Está assinada no cartório essa piadinha. Mas eu não vou fazer, eu não fiz, tá? São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a... Vê que até os nomes foram melhorando, né? Aqui. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, a gente leu a Tua palavra e a gente precisa de Ti, Senhor. Derrama graça sobre a nossa vida, nos abençoa. Ó Deus, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse livro de Rute é um dos meus favoritos da Bíblia, mesmo sendo a história de uma mulher. Feito uma vez eu falei aqui à noite, dizendo: nós mulheres, né, pregando, e fui pego num grande vacilo. Mas é uma história, eu gosto muito dessa história aqui. E quando a gente estava conversando, sugeriu pregar no livro de Rute. Aqui pela manhã a gente vai pregar às 8h30 e 11 horas também vai ser pregado no livro de Rute. Porque ele é um livro bem pequenininho. Ele faz uma transição perfeita entre o livro anterior e a história que vai sendo continuada no Antigo Testamento. Ele é um livro que expõe para nós, assim, de maneira muito escancarada, as facetas do sofrimento no coração da gente. E ele conclui com uma palavra que é mais do que o nascimento de um menino qualquer, que naturalmente qualquer criança que chega numa casa traz muita alegria, muita felicidade. Mas ele conclui apontando para o nascimento de um menino que ele ganha um valor de resgatador, e que esse menino vai fazer parte da genealogia de Davi, e ele faz parte também da genealogia de Jesus. Você pode olhar lá no capítulo 1 de Mateus, que essa mesma história vai estar lá também, quando diz que Boaz gerou de Rute ao seu filho, e aí até chegar a Jesus. Esse é um livro que é uma narrativa. Se a Netflix ou qualquer emissora de televisão pegasse para fazer um seriado ou uma novela, seria daquelas novelas que todo mundo estaria comentando
nas conversas, no WhatsApp, com expectativa do que vai acontecer. É verdade que essas novelas bíblicas, nós já conhecemos a história, muitas vezes elas são acrescentadas um bocado de coisa também, mas a gente já conhece a história e já sabe mais ou menos como ela vai acontecer. Mas essa história é daquelas que a gente começa a ler e tira o fôlego, porque é uma história que mostra pra gente a vida real de uma família de imigrantes que saem da sua terra em busca de uma vida melhor, e durante 10 anos, procurando uma vida melhor, eles voltam para sua terra, para sua casa, com perdas ainda maiores do que as que elas tinham na sua família. O texto fala para a gente que esse homem chamado Elimeleque, com sua esposa e seus 2 filhos, vão para a terra de Moabe porque faltou comida em Belém. Falta comida na sua terra, falta o mais essencial para a vida, e eles fogem em busca de uma vida melhor. Não somente isso, mas o autor também coloca a gente numa introdução aqui de que o tempo que eles viviam não era um tempo fácil, era o tempo dos juízes, tempo de muito desgoverno, de muita dificuldade, de muita luta. Você vê no livro de Juízes, que a gente recentemente estudou aqui, e tem um versículo que ele se repete pelo menos 3 vezes. No capítulo 17, verso 6, 18, verso 1, e o último versículozinho de Juízes, que é o 21, 25, vai dizer para a gente assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que ele achava mais reto. Era esse o período que Ruth, era nesse período que a história de Ruth e Noemi tá acontecendo aqui na história bíblica. Cada um faz o que achava mais reto. Talvez um tipo de sensação que muitos de nós brasileiros sentimos quando passamos o dia inteiro vendo uma imagem de caixas e caixas de dinheiro sendo encontrada no apartamento de um político, como foi essa semana. 51 milhões de reais. E você deve ter visto, recebido, até brincadeiras com malas com 2, 5 reais, mostrando a situação do povo brasileiro. E por mais que a gente brinca, porque o brasileiro tem disso, de brincar com essas situações, mas no fundo, a insegurança, o medo e um bocado de sentimento ruim vai dando nó na nossa garganta, porque nós vivemos uma época muito difícil aqui no nosso país. E graças a Deus, eu acredito que a mão de Deus está trazendo essas coisas mesmo à tona. Deus está revelando muita coisa que está oculto por aí. E nesse período difícil, falta até comida. Elimeleque vai embora com sua família, e lá na terra de Moabe, seus 2 filhos se casam. Mas Noemi vai amargar uma das piores dores de uma mãe. Ela perde seu marido e fica viúva. Perdendo seu marido, ela perde o seu sustento, aquele que sustenta a casa, mas ela tem esperança de que os seus filhos sejam a sua aposentadoria. Mas aí o que acontece é que ela perde também os seus 2 filhos, e agora ela está com 2 mulheres, Orfa e Ruth. E Noemi decide voltar para casa. A narrativa, as palavras de Noemi, é como quem diz assim: Deus descarregou sobre mim essa amargura que eu estou sentindo no meu coração. No caminho de Belém até Judá, ela fala várias vezes para as mulheres, suas noras, voltarem para casa. Várias vezes. E naquela conversa elas insistem, você vê que Orfa insiste em voltar, mas Noemi ela deixa a situação muito real, dizendo a elas que o que espera por Noemi lá, talvez não seja coisa boa, e Noemi não vai ter condição de cuidar delas e dar um outro filho.
Noemi até fala para elas assim: eu não tenho outro filho que case com vocês, que seja uma espécie de resgatador da herança e da genealogia e tudo mais. E a situação vai ser muito ruim. Voltem para casa, façam sua vida aí. Orfa, eu acho que ela percebeu que estava entrando numa grande furada se continuasse com Noemi, e volta para casa, para Belém, para os seus deuses. Mas Ruth, ela dá uma declaração que é uma declaração muito maior do que de afeto a Noemi. Essa era uma declaração de fé, que muitos dos povos ao redor de Israel, por causa da vida de Deus no meio de Israel, das ações de Deus dentro do seu povo, também faziam. É o mesmo que Raabe fez lá em Jericó, quando os espias chegaram lá para espiar a terra e ela seria destruída. Ela diz assim, no meio de vários deuses e tomada por uma visão, por uma sociedade totalmente perdida, Raabe diz: eu estou percebendo, eu estou sabendo o que o Deus verdadeiro, o único Deus da terra, está fazendo aqui. E Ruth diz assim para Noemi: eu não quero voltar lá para minha terra, eu não quero voltar lá para minha história, mas eu quero ir com você. E não é porque há um afeto e um compromisso pessoal de amizade e tudo mais, mas Ruth é a primeira pessoa que introduz ao coração de Noemi uma expectativa, um tipo de situação diferente ao que ela estava sentindo. Ela diz: o seu Deus, esse Deus que habita na sua terra, esse Deus que está aqui conosco, Ele será também o meu Deus. Ele será o meu Deus. A gente não sabe como Ruth, no meio do sofrimento de Noemi, pôde se conectar a essa história de Deus, a essa história da presença de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, e da percepção de que Deus é o único Senhor de toda a terra. Porque a pregação, pelo menos no capítulo 1 de Noemi, é dizendo assim: Deus descarregou sobre mim um bocado de amargura, mas Ruth diz: o teu Deus será o meu Deus. Elas voltam até Moabe e as pessoas recebem elas ali. Elas estavam sabendo do que tinha acontecido a Noemi. Noemi, que era uma mulher feliz, era chamada de ditosa, o seu nome expressava bem isso. Diz para suas amigas que não chamem mais ela de feliz, de ditosa, plena, cheia, mas chamem ela de Mara, de amargurada. E ela volta assim para sua terra. Capítulo 2 e 3 vão apresentar para a gente um pouco do que acontece lá na terra de Belém de Judá. Ruth, no outro dia, decide sair para a luta e vai trabalhar. Havia no meio do povo de Deus uma lei que dizia que as pessoas que não tinham condição, não tinham terra e não tinham condição de comer, poderiam entrar nas fazendas e colher o que caía pelo chão, e aqueles que trabalhavam na fazenda deveriam deixar que isso acontecesse. Ruth vai parar numa fazenda de um homem chamado Boaz, e enquanto ela está lá, colhendo do chão as espigas, para que possa trazer um sustento para sua casa, Boaz olha para Ruth e nota de uma forma diferente aquela mulher. E ele começa a perguntar aos seus colegas, seus amigos, os trabalhadores: quem é aquela mulher ali? E eles: é Ruth. Você sabe como essa história acontece. Boaz simplesmente se encanta pela beleza de Ruth e pergunta aos seus amigos, pergunta aos trabalhadores quem é aquela lá e tudo mais. E eles contam a história dizendo: olha, ela veio com Noemi, e Boaz era parente de Noemi, da família de Noemi, e já sabia a história. E Boaz diz assim: faz o seguinte, tudo que ela pedir você dá. Ó, que benção.
Todo o tratamento VIP você vai dar a ela. Ela vai comer aqui junto com as servas. Ela não vai ficar só colhendo ali no chão e vai embora, ela vai comer aqui com a gente. E Boaz se compromete ou começa a se envolver na história de Ruth. Boaz fala com Ruth, dizendo assim: Ruth, vocês vieram buscar abrigo debaixo das asas do Senhor, que é um Deus benevolente. Boaz introduz a Ruth uma expressão no Antigo Testamento muito rica, muito preciosa, que é a Hesed. É a imensa compaixão de Deus, é o amor ativo e leal de Deus pelo seu povo. Você veio buscar abrigo nesse Deus que é benevolente, Ruth. Então, tudo que você quiser aqui na fazenda, você pode comer, você pode levar para Noemi, você pode, você está livre aqui. E Ruth, talvez sem entender direito o que estava acontecendo, também triste, pensando em Noemi, volta para casa e conta a história para Noemi, dizendo: Noemi, ó, eu fui, e Ruth voltou para casa, acho que cheia de coisa, não tinha aqueles carrinhos de feira, né? Então ela volta, acho que cheio de coisa, talvez com alguns servos ajudando ela a levar. E ela volta para casa e diz a Noemi assim: Noemi, eu estava lá na fazenda e um tal de Boaz veio falar comigo. Noemi, uma senhora, mas já percebendo tudo, assim: opa, Deus está nesse negócio aí. Amém? Ô glória, né? Deus está nesse negócio. Faz o seguinte, ó, vai ter uma festa lá na fazenda. A festa assim, legal. Celebração a Deus por tudo que Ele tem feito, por toda a colheita. E você vai nessa festa. E o Noemi tira aquele vestido, sabe, que está já meio mofado assim, guardado, bota lá no sol. Noemi diz a Ruth assim: você vai se cuidar. Noemi que não tinha, e Ruth não tinha muita condição, mas o texto mostra para a gente que ela toma um banho especial, com perfumes, ela faz um tratamento especial. Esse é o momento que as mulheres mais gostam. Não tinha muita condição, talvez Noemi, se estivesse hoje, estaria ali procurando no peixe urbano algum cupom para levar Ruth para cuidar do seu cabelo, para dar um banho especial nela e alugar um vestido. Mas ela está se tratando para aquela grande festa que vai ter lá na fazenda. E Ruth vai lá. Ruth, ela está bonita, ela está bem vestida, ela está cheirosa e ela vai para a festa. Na festa, lá no capítulo 3 que a gente vai ver, diz que Boaz, após já ter festejado bastante, ele vai se deitar na eira e ele pega no sono. Quando ele pega no sono, Ruth vai lá em Boaz e se deita aos pés de Boaz. E ela fica lá deitadinha, aquela madrugada. Esse seria o momento em que, talvez o sábado à noite, o programa ia acabar e a gente ia ficar esperando até a segunda-feira, naquela expectativa do que vai acontecer ali. Com certeza, se fosse uma história dessa, da nossa sociedade, o que aconteceria ali seria simplesmente uma noite de amor e tudo mais. Mas só que quando Boaz acorda, Boaz sendo um homem de Deus, e Boaz sendo aquele que introduziu Deus na história também, a Hesed, a compaixão de Deus, a lealdade de Deus, a benignidade de Deus, Boaz acorda, e ele acorda meio assustado com o Ruth ali, se colocando aos seus pés, dizendo para ele que quer sim que ele seja o seu resgatador, dizendo para Boaz que quer que ele seja aquele que vai resgatar a sua história,
como era uma prática lá na nação de Israel. Você pode ver, por exemplo, em Levítico, no capítulo 25, que vai contar como isso acontecia. O que acontecia era o seguinte: como o marido de Ruth tinha morrido, o seu parente mais próximo poderia casar-se com Ruth e resgatar a descendência do seu parente. E Noemi e Ruth acreditavam, pensavam ser ele a pessoa ideal para fazer isso. E Ruth, quando se deita aos pés de Boaz, mais ou menos ela está dizendo isso para ele: você deve ser o meu resgatador. Só que, quando Boaz acorda, ele diz a Ruth assim: Ruth, você é bendita do Senhor. Bendita do Senhor é você. Mas olha, eu não sou o parente mais próximo. E acho que todo mundo faria assim: ah, não é ele. Mas ele diz assim: mas eu vou conversar com meu irmão, vou conversar com ele. E quando eu conversar com ele e resolver, porque diante de Deus eu não posso tomá-la para ser minha esposa. Mas quando eu for lá conversar com ele, depois a gente conversa. E Ruth volta para sua casa, Boaz marca um encontro com seu irmão, e esse encontro ele chama 10 anciãos para participar também. E nesse encontro Boaz diz para o seu irmão, de uma maneira até meio irônica, ele diz assim: lembra do Elimeleque, lembra de Malom e Quilion, que foram para Moabe, se casaram, voltaram e tudo mais? Eu lembro. Veja só, tem uma terra que ele deixou aqui, que é nossa. E você é o parente mais próximo para resgatar aquela terra. E aí, quem não quer terra, irmão? Naquela época. Aí o cara diz assim: rapaz, é minha, essa terra aqui é minha, eu quero, é lógico que eu quero. Mas aí Boaz diz assim: mas tem uma surpresa nessa terra. Para você resgatar a terra, precisa se casar com Ruth, com a viúva que veio do Malom. E aí o irmão de Boaz diz assim: eu não quero não. Aí eu não quero, eu já sou casado, eu não vou casar de novo, eu sou bem casado, eu não quero, fica para você. E aí Boaz, talvez dizendo assim: já que você insiste, né, eu vou ficar. E Boaz resgata aquela terra, Boaz se casa com Ruth, e o capítulo 4 vai colocar para a gente justamente esse casamento e o finalzinho, ou o que esse casamento concebe na história de Israel. Aquele casamento entre Boaz e Ruth traz um filho. E quando Noemi toma aquela criança nos braços, as mulheres ao redor, elas estão celebrando, dizendo que a Noemi nasceu um filho. E diz aqui nessa história que esse filho que nasceu de Ruth, que Noemi toma nos seus braços, é como que um resgatador da sua velhice. E diz aqui essa história que esse filho, é desse filho que vai vir o rei Davi, que é aquele que você vai ler em 1 Samuel, o rei que vai trazer de uma forma muito especial a expressão do reino de Deus no Antigo Testamento. Só que essa história não é somente a história de uma criança, não é somente a história de uma mulher sofrida, que deixou de ficar sofrida. Essa história não é somente a história de um homem que simplesmente encontrou a mulher da sua vida e se casou e foi muito feliz. Essa história expõe para a gente como Deus lida, ou como Deus trata conosco em meio ao sofrimento. E isso é muito bom para nós que somos cristãos, e é muito bom também para pessoas que ainda não conhecem a Deus. O fato é que muitos de nós, dentro dos arraiais evangélicos, como dentro do arraial de Israel, estamos passando por sofrimento, luta e dor, e muitas vezes não conseguimos sair, não conseguimos
sair desse momento, sair dessa situação, e na verdade não conseguimos encontrar Deus no momento de luta e de sofrimento. Eu convivo com pessoas que não são cristãs e passam muitos sofrimentos. E essas pessoas precisam também conectar Deus naquela história ali, naquela vida. Mas o fato é, se nós cristãos, o povo de Deus, não estamos conseguindo perceber Deus na nossa vida, dificilmente a gente vai também proclamar o sofrimento dessa maneira. É como essa história de Ruth me lembra muito a história de José, no livro de Gênesis, que tendo passado por diversas lutas, diversos sofrimentos, entraves, mas ele faz a leitura da sua vida de uma forma diferente. Não é aquela pessoa que está indo a um pequeno grupo, que está indo à igreja, que passa anos e anos e anos a fio e não conseguem ter na sua boca uma narrativa diferente a respeito do que aconteceu lá no passado. Mas são pessoas que, tocadas por Deus, abençoadas por Deus, agraciadas por Deus, começam a ter na sua boca uma expressão diferente de um Deus que naquele momento, naquela situação, resolveu abrir os céus, resolveu abençoar, resolveu derramar da sua graça, resolveu trazer o seu resgate. E aquela história que era somente uma história de perda, de luta, de sofrimento e de dor, passa a ser a história de um Deus que tem compaixão de nós, que nos abraça com o seu imenso amor, e mesmo no vale da sombra da morte, nos faz caminhar seguros, ou altaneiramente, como Abacuque orou no finalzinho do seu livro. Noemi começa vivendo uma tragédia terrível na sua vida, na sua família, na sua casa. Como muitos de nós passamos ou estamos passando. A dor da perda do filho, a dor da falta de ter o que comer em casa, a dor da falta de esperança, a dor que vai trazendo à nossa mente questões a respeito de Deus, como quem diz assim, abrindo o coração e tendo muita liberdade para isso, dizendo, quem me trouxe isso foi o próprio Deus. Deus resolveu pesar a sua mão sobre mim, Deus resolveu cerrar os céus, eu não consigo mais ver, enxergar, ouvir, eu não consigo mais perceber. Deus foi quem fechou tudo isso aqui. E como que numa história como essa, Deus na sua misericórdia ainda alcança aquela viúva jovem chamada Ruth, a ponto dela dizer assim, eu não estou aqui somente para compartilhar do seu sofrimento, mas eu estou aqui para compartilhar do seu Deus. Eu quero seguir o seu Deus. Eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. Eu quero que a vida no arraial, ou o estilo de vida que o seu Deus tem para os povos dessa terra, seja o estilo de vida que eu vou viver. Eu quero o seu Deus. Interessante porque Salmo capítulo 1, o primeiro salmo da Bíblia, como Jeremias no capítulo 17, eles apontam para a gente uma maneira como o justo, aqueles que têm provado do amor e da graça de Deus, vivem aqui na terra. E ele diz assim, mais ou menos a mesma figura os dois usam. Ele diz que os justos, aqueles que estão sendo tocados e agraciados por Deus, eles são como uma árvore que ela é plantada junto a ribeiros de água, e no devido tempo dá o seu fruto. Mas quando chega a dificuldade, quando chega a luta, a seca, a escassez, aquela árvore ela não murcha, aquela árvore ela não seca, aquela árvore ela não se desfaz, como ele fala no Salmo 1, os ímpios, que são como a palha que o vento dispersa. Mesmo no dia mau e da dificuldade, aquela árvore ainda está provando lá nas suas raízes de uma água especial, da água de onde brota a vida de Deus, da presença de Deus, de forma que há vida e ainda assim há frutos
naquela árvore. O livro de Ruth diz que nasceu um menino. E a história desse menino, ela evoca para nós a história do Evangelho. Gênesis, no capítulo 3, diz que vai nascer um menino, e esse menino vai vencer a morte e ele vai vencer o pecado. Esse menino que vai nascer e que está se desenvolvendo em toda a história bíblica, ele nasce para dar um basta. É o príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Esse menino está nascendo, essa genealogia está acontecendo. E a Bíblia mostra que isso se dá através de histórias reais, de vidas reais, porque Deus se torna muito real aqui quando encarna, e com Jesus nascendo dessa genealogia, como Mateus fala com a gente, veio ser o resgatador. Aquilo que aquela criança simplesmente simboliza, Jesus veio ser. Diz o texto que quando Noemi recebe aquela criança no seu braço, ela diz assim, ou as mulheres dizem, e seu coração expressa isso: não sou mais aquela mulher amargurada. Eu não estou mais presa naquela dor. Esse menino aqui, ele resgatou a minha alegria. Esse menino resgatou a minha vida. Esse menino aqui veio resgatar a minha história. Esse menino aqui, ele trouxe o meu coração de volta. Esse menino, ele firmou novamente o meu coração nessa história que é a história de Deus com a nossa família. É a história de Deus com a nossa vida. E você vê que mesmo Noemi estando amargurada, mesmo Noemi sendo muito sincera e muito real na sua dor, Ruth se sente atraída por Deus ou para Deus através da história e da vida de Noemi. Mas esse livro finaliza dizendo para a gente que o sofrimento e a luta e a dor na vida do povo de Deus, ela tem um início, mas ela também tem um fim. Tem um fim porque Deus, ele é gracioso e ele é restaurador. Ela pode durar até 40 anos de deserto, mas a história tem um fim. E o fim dessa história de sofrimento não é simplesmente uma vida melhor, não é simplesmente uma circunstância melhor, uma coisa que foi mexida, ou uma criança que nasce numa casa e naturalmente já traz muita alegria. Mas o fim ao sofrimento do coração da gente é quando a criança que nasce aponta para a restauração e para um resgate de Deus, e uma história que começa com uma tragédia e finaliza com louvor. Começa com uma tragédia imensa, mas ela finaliza com alegria, com regozijo, com gozo no coração de quem está olhando para trás e não está vendo somente os problemas, a dor, as tragédias, mas de quem está olhando para trás e está vendo Deus na vida da gente. Sabe, irmãos, talvez Noemi esteja aqui no nosso meio, seja homem ou seja mulher, talvez Noemi esteja aqui. E não é somente um afeto pessoal, uma amizade que vai resolver o nosso coração. Mas Jesus e Deus se revela para Noemi através de uma pessoa, através de gente. Gente que quando ela volta para sua terra, abraça. Gente que vai mostrar para Noemi que Deus está presente naquilo tudo ali. Gente que vai falar com Noemi a história da misericórdia e da compaixão de Deus. Mas ainda mais, tem muita gente ao nosso redor que pode ser chamado por você e por mim para, no momento de dor e luta, não somente ter uma palavra de ânimo e de otimismo, do tipo que as coisas vão melhorar e que 2018 vai ser diferente
e uma palavra de ânimo que muitas vezes é vazia. Mas pessoas ao nosso redor, passando por luta e sofrimento, podem ser incluídos nessa grande narrativa, que é a narrativa do resgate, da misericórdia e da compaixão de Deus. E Deus não está usando aqui uma coisa mirabolante para fazer isso. Deus está usando gente muito comum e muito simples como nós, vivendo a vida real dentro de uma fazenda, comendo junto com os servos, fazendo contrato judicial. Deus está usando histórias e situações muito comuns para revelar o seu evangelho e a sua graça em um ambiente de restauração, porque o evangelho, a palavra, Deus, na sua graça, pode resgatar e pode restaurar e pode usar a gente também. Paulo diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, que com a mesma consolação que a gente foi consolado por Deus, a gente pode também consolar outros, para que eles possam desfrutar da presença do Senhor. Vamos orar? Eu estou olhando aqui a hora. Se você puder fechar os seus olhos para a gente orar. Você podia dizer a Deus: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Quem sabe Deus quer usar você também. Você pode orar no seu coração, dizendo: Senhor, cura-me, restaura-me, resgata o meu coração. Para que a nossa vida não gire em torno somente da dor, mas gire em torno da Tua graça, da Tua presença, Senhor. E quando você orar e se levantar para cantar, adorar, veja que as pessoas ao seu redor, essa comunidade que Deus quer usar, para lembrar você da graça, do Evangelho, do poder e da presença de Deus. Mas lembre também no seu coração que essa comunidade, essas pessoas que estão ao nosso redor, e você mesmo, que Deus quer usar, para apontar para o resgatador, para lançar luz ao Filho de Deus, para lançar luz a uma esperança eterna, no reino eterno de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus no nosso coração. Trouxe para nós a aliança, a benevolência, a graça, a compaixão e o abraço de Deus para a nossa vida, para nos fazer uma nova história através de nós. Oh Deus, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, queremos adorar o Senhor, entronizar o Senhor, dizer que nós precisamos muito de Ti, da Tua graça e do Teu Espírito, porque a nossa fraqueza, ela é imensa, nossa incapacidade, ó Deus, nossos olhos muitas vezes são míopes para enxergar o Teu agir, ó Deus, enxergar o movimento do Senhor na nossa vida, nas diversas circunstâncias da nossa vida. Nós Te pedimos, Senhor, nos abençoa, Pai. Abre os nossos olhos, cura o nosso coração, ó Deus, e usa-nos para a glória do Teu nome aqui em nosso meio. Essa terra, Senhor, que é terra de ninguém, essa terra tão desgovernada, tão difícil, com tantas tragédias, com tantas situações sociais, econômicas difíceis, que tem feito tantos ao nosso redor sofrer. Deus, em nome de Jesus, Pai, Te pedimos, usa-nos, pessoas simples, fracas, comuns, frágeis,
Usa-nos, Senhor, faz com que a mensagem da restauração, da graça, dessa compaixão imensa do Senhor seja forte na nossa boca e no nosso coração aqui nessa terra, Senhor. E livra-nos, livra o nosso coração, porque muitas vezes estamos abraçando mais a dor e o sofrimento e vivendo mais em função dela do que abraçando o Senhor e percebendo a tua cura, o teu agir, a tua graça. Ó Senhor, que o Senhor possa enxugar dos olhos toda lágrima e a gente possa sentir hoje a tua presença, o teu agir, a manifestação da tua vida em nós, em nome de Jesus.